De acordo com a psiquiatria, um psicopata não é considerado alguém legalmente insano, ou seja, ele sabe muito bem a diferença entre o certo e o errado. Esses indivíduos não possuem problemas de inteligência, psicose evidente ou dano cerebral, mas são impulsionados por uma incapacidade de sentir empatia, agindo sem hesitação. Durante a primavera e o verão de 1974, no noroeste dos Estados Unidos, um psicopata deu início a uma série de ataques que aterrorizou a região. Jovens acadêmicas começaram a desaparecer dos principais campos universitários, algumas vistas pela última vez a poucos metros de suas irmandades, outras desapareceram em pequenas cidades durante a noite e seus corpos, quando encontrados, estavam despidos com sinais de violência sexual e estrangulamento. Essas vítimas tinham algo em comum. Eram jovens, brancas, magras, com cabelos longos repartidos ao meio e desapareciam sempre à noite. Testemunhas relataram a presença de um homem estranho no campus, muitas vezes usando uma tipóia ou gesso, aparentando vulnerabilidade e pedindo ajuda. No entanto, algumas mulheres, percebendo algo estranho, evitaram se aproximar ou seguir até o carro dele, desconfiando que ele poderia ser um predador sexual. Conforme os desaparecimentos aumentavam, também crescia o clamor popular por respostas. A pressão sobre as autoridades aumentava e a mídia começou a questionar por que os corpos das jovens desaparecidas ainda não tinham sido encontrados, levando muitos a acreditar que as vítimas já estavam mortas, dada a falta de progresso nas buscas. Na época, o condado de King, onde ocorreram muitos dos desaparecimentos, viu esses crimes representarem uma parte significativa do trabalho da polícia, algo inédito em uma área até então considerada tranquila. Em 1972, por exemplo, foram registrados apenas 11 homicídios, dos quais 9 foram solucionados. Já em 74, a realidade mudou drasticamente e uma onda de assassinatos atribuídos a um único homem, conhecido apenas como Ted, chocou a todos. Permita-me apresentar. Eu sou Brian Emmendorfer e seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal Ossos Perdidos. Hoje vamos falar sobre um dos casos mais infames da história do True Crime. Preparamos uma narrativa detalhada que abordará todos os aspectos e pontos de vista dessa história perturbadora, envolvendo um dos mais emblemáticos assassinos em série de todos os tempos. Desde meados da década de 1950, a Casa da República Chi Omega era conhecida como uma das mais prestigiadas repúblicas do campus da Universidade Estadual da Flórida. E em 1978 isso não era diferente. Na época, a República Chi Omega estava repleta de jovens consideradas as mais bonitas, mais inteligentes, mais populares e vistas como herdeiras do legado de suas mães e avós que também haviam passado pela República. Contudo, no dia 14 de janeiro daquele ano, numa noite de sábado, essa história seria transformada. Enquanto a maioria dos estudantes se divertia na famosa Festa do Barril, as jovens da República seguiam diferentes planos. Algumas saíram para encontros, outras foram a discotecas ou visitaram a família. Poucas estavam em casa quando a madrugada avançou. Por volta das 3 horas da manhã, a jovem Nita Neary retornou à República e logo de cara percebeu algo incomum. A fechadura da porta dos fundos estava completamente aberta. E antes que pudesse reagir, um estrondo ecoou pelo casarão. Assustada, ela correu para se esconder e, através da fresta de uma porta, viu um homem esguio descendo as escadas às pressas. Ele vestia uma jaqueta escura, uma touca azul marinho, carregava algo que parecia um porrete envolto em pano e possuía um nariz acentuado. Depois que o sujeito saiu da casa, Nita acordou sua colega de quarto, Nancy, e, armadas com o que tinha ao alcance, apenas um guarda-chuva, decidiram investigar outros cômodos. Quando chegaram no corredor, se depararam com uma de suas colegas, Karen Chandler, cambaleando, com o rosto coberto de sangue.
O horror aumentou ao encontrarem mais uma vítima, Kathy Kleiner, sentada na beira da cama, também ensanguentada e gemendo de dor. Naquela noite, o pânico tomou conta da República. Percebendo que a situação era realmente séria, Nita finalmente telefonou para a emergência e solicitou uma ambulância. Durante a chamada, a operadora entendeu, ou pelo menos interpretou, que duas meninas haviam brigado por conta de um homem e informou isso ao departamento de polícia de Tallahassee. O policial Oscar Brennan chegou à cena esperando um caso banal, mas o que encontrou foi um cenário de puro terror. As vítimas estavam com suas mandíbulas fraturadas e ferimentos graves na cabeça. As paredes e as roupas de cama estavam manchadas de sangue. No chão, cascas de carvalho denunciavam a brutalidade do ataque. Enquanto tentavam entender o que havia acontecido, os policiais reuniram as garotas da República e elas notaram a ausência de outras duas jovens, Lisa Levy e Melanie Nelson. Quando os policiais foram até o quarto de Lisa Levy, viram seu corpo deitado de forma estranha. O paramédico Don Allen tentou reanimá-la, mas logo percebeu que era tarde demais. Sua pele estava fria, seus lábios azulados. Os sinais de estrangulamento e as mordidas animalescas em seu corpo deixavam claro: um monstro havia passado por ali naquela madrugada. Ainda no quarto, o policial encontrou um borrifador de cabelo no lixo, sujo e com pequenos pelos. O item mais tarde foi identificado como a arma usada para sodomizar Lisa. Ao mesmo tempo que essas descobertas aconteciam, Melanie Nelson era acordada por um policial em seu próprio quarto. Para a felicidade de todos, ela estava bem e sem nenhum ferimento. Na medida em que todas as jovens eram reunidas, a governanta percebeu que mais uma garota estava faltando. Segundo ela, Margaret Bowman não tinha voltado ainda. Melanie então a interrompeu, dizendo que havia conversado com Margaret quando chegou na República mais cedo. Com isso, os policiais foram até o quarto de Margaret, onde, à luz do poste do lado de fora da janela, viram seu corpo de bruços na cama. Havia uma grande quantidade de sangue no travesseiro e uma meia calça estava grosseiramente enrolada em seu pescoço. Um líquido diferente parecia escorrer da parte direita de seu crânio, que estava completamente despedaçado, com parte do cérebro exposto. Também havia cascas de árvore espalhadas por todo o quarto, assim como na cama e no rosto de Margaret. O departamento de polícia de Tallahassee contabilizou então 2 cadáveres e 2 jovens gravemente feridas. A República Chi Omega foi imediatamente isolada e as meninas sobreviventes foram levadas para receber os primeiros cuidados. Os investigadores se perguntavam como ninguém havia ouvido nada. Ainda durante a madrugada, a República Chi Omega foi tomada pelos carros dos investigadores do Departamento de Polícia de Tallahassee, da Delegacia do Condado de Leon e do Departamento de Polícia da Universidade. O policial Oscar Brennan patrulhou toda a República e encontrou pedaços de casca de árvore idênticos aos encontrados nos quartos. Ele e outros investigadores acreditavam que o assassino provavelmente pegou um tronco de árvore dos arredores e entrou pelos fundos, invadindo a República. Oscar e o sargento Howard Winkler buscaram por impressões digitais nos quartos, nas portas, nos pôsteres das paredes e ao redor da fechadura defeituosa da porta dos fundos, mas sem sucesso. No quarto de Margaret Bowman, as autoridades encontraram um pacote de meias calças novas jogado em um lixeiro vazio, indicando que o assassino parecia ter trazido consigo as meias que usaria para estrangulá-la. Ao ouvir sobre o caso, o delegado Ken Katsaris, do condado de Leon, ficou alarmado com a brutalidade dos acontecimentos na República. Patrulheiros foram espalhados por todo o campus na esperança de identificar o suspeito com o nariz acentuado. Uma van de vigilância também foi mobilizada e diversos jovens foram parados, mas o suspeito simplesmente havia desaparecido. Contudo, a manhã ainda não havia chegado e as autoridades teriam que lidar com mais um evento brutal. A poucos metros da República,
Uma jovem foi acordada por sons altos vindos da casa de uma amiga, que morava em uma casa germinada ao lado. Ela se perguntou o que poderia estar acontecendo e, conforme os barulhos continuavam, acordou sua colega de quarto e as duas tentaram entender a situação pelos sons até que ouviram gemidos de sofrimento. Assustadas, ligaram para a residência, mas ninguém atendeu. Elas então telefonaram para as autoridades, que imediatamente foram até a casa. O delegado Ken Katsaris rapidamente teorizou que o criminoso pudesse estar em uma onda assassina por todo o campus, ficando incrédulo com a própria hipótese. Ele foi o primeiro a chegar e arrombou a porta da frente, onde encontrou a dançarina e acadêmica Cheryl Thomas, de 21 anos, sentada na cama, com o rosto coberto de hematomas. O mesmo cenário encontrado na República, descrito anteriormente pelos policiais e paramédicos, se repetia diante dele. No pé da cama havia uma máscara de meia calça feminina, da qual 2 fios de cabelo masculinos seriam recuperados e usados no futuro para identificar o assassino. O item foi levado e várias evidências de sangue do agressor foram encontradas, além de amostras de esperma e manchas parciais de impressão digital. Infelizmente, as evidências eram fracas, e o máximo que conseguiram seria identificar o tipo sanguíneo do agressor. Diante do cenário, as autoridades concluíram que quem havia atacado as meninas da República Chi Omega também era responsável pelo ataque a Cheryl Thomas. No hospital, os médicos relataram que Cheryl teve o ombro deslocado, a mandíbula fraturada e o crânio com fraturas em 5 lugares diferentes. O ataque foi tão brutal que sua sobrevivência foi uma grande surpresa. Infelizmente, Cheryl jamais voltaria a ouvir completamente com o ouvido esquerdo, e os danos também afetariam seu equilíbrio, encerrando sua carreira como dançarina. Aquela onda de ataques e homicídios deu início a uma caçada intensa pelo criminoso hediondo, responsável por uma série de atos jamais registrados antes dentro de um campus universitário. No entanto, aquilo era apenas o começo de algo que colocaria o estado de Tallahassee no centro de uma das investigações mais marcantes da história dos Estados Unidos. Quase um mês após os assassinatos na Chi Omega, o Departamento de Polícia de Jacksonville recebeu o registro de uma suposta tentativa de sequestro. Aparentemente, um homem em uma van branca havia abordado a jovem de 14 anos, Leslie Ann Parmenter, enquanto ela esperava seu irmão buscá-la no estacionamento da escola secundária Jeb Stuart. Estava chovendo naquele dia e Leslie não percebeu quando a van branca se aproximou diretamente dela. Um homem saiu da van vestindo calça xadrez e uma jaqueta escura de estilo militar. Ele tinha a barba bagunçada, cabelos ondulados e usava óculos com armação escura. O sujeito se aproximou da jovem dizendo ser do Corpo de Bombeiros e lhe fez algumas perguntas. Curiosamente, o homem tinha um distintivo preso à jaqueta que dizia Corpo de Bombeiros, junto com a identificação de Richard Burton. Contudo, a adolescente achou estranho, principalmente porque ele não parecia ser um bombeiro. Ela descreveu mais tarde que seu olhar era vazio e que sua aparência era suja. Imediatamente ela se lembrou das palavras de seu pai, James Peter Parmenter, investigador do Departamento de Polícia de Jacksonville, que a aconselhava a jamais falar com estranhos. Leslie tentou passar por ele sem responder, mas o homem a interceptou. Ele começou a intensificar suas perguntas, até que o irmão de Leslie finalmente chegou com sua picape e ordenou que ela entrasse no carro. O irmão de Leslie questionou o homem, mas ele ficou agitado e voltou, entrando rapidamente em sua van. E enquanto a van se afastava, o irmão anotou a placa do veículo, 13D 11300. Quando o caso chegou ao conhecimento do investigador e pai da menina, ele verificou a placa e descobriu que pertencia a um homem chamado Randall Reagan, de Tallahassee. No entanto, devido às suas outras obrigações, ele demoraria um pouco para investigar essa pista. Nesse meio tempo, o Departamento de Polícia da cidade vizinha, Lake City, que ficava entre Jacksonville e Tallahassee, registrou um caso de desaparecimento.
A vítima foi identificada como Kimberly Diane Leach, de 12 anos. De acordo com os pais da adolescente, ela havia desaparecido no estacionamento de sua escola sem deixar vestígios. Ao mesmo tempo, o investigador James Lester Parmeter, de Jacksonville, telefonou para o departamento de polícia do condado de Leon, a fim de pegar mais informações sobre o tal Randall Reagan, dono da van branca que tinha se aproximado de sua filha. Ele conversou diretamente com o investigador Steve Bodford, que verificou a placa e localizou Randall Reagan. Quando Steve foi conversar com Randall, descobriu que ele havia registrado o roubo da placa de seu veículo e solicitado uma nova. Além disso, Steve estava bem ciente dos ataques e homicídios na República Chi Omega e percebeu que Randall morava próximo à casa geminada onde Cheryl Thomas havia sido atacada. Seu instinto policial deixou ele preocupado com a possível conexão, se agravando ainda mais quando os detalhes do desaparecimento de Kimberly Leach foram compartilhados. Na mente dos investigadores, se o mesmo homem responsável pelo ataque na Chi Omega tivesse encontrado Kimberly, não havia chance alguma de ela ainda estar viva. E quando James soube dessas conexões, ficou perturbado com a possibilidade de sua filha ter chegado muito perto de um homem extremamente perigoso. Nos dias seguintes, as investigações sobre o possível sequestro de Kimberly seguiram intensamente, mas sem nenhuma pista. Até que um evento mudaria tudo. Quase uma semana depois, o patrulheiro David Lee, da Delegacia de Polícia de Pensacola, na Flórida, estava patrulhando a região de West Pensacola quando avistou um Fusca laranja suspeito rondando um restaurante. Ao verificar a placa, ele descobriu que o veículo era roubado. Imediatamente, David iniciou uma perseguição que duraria 2 quilômetros. O motorista acelerou por um tempo, mas eventualmente desistiu e parou o Fusca. O policial ordenou que ele saísse do veículo e se aproximasse para algemá-lo. E para sua surpresa, o motorista rolou e começou uma luta corporal contra David. Em um momento, o sujeito conseguiu se soltar e saiu correndo. Em resposta, David atirou contra o homem, que caiu no chão. O policial, acreditando que havia acertado, se aproximou, mas o homem reagiu e atacou novamente, claramente com a intenção de matá-lo. Mas, por sorte, David era experiente o bastante para conseguir dominá-lo e prendê-lo. Em seguida, o sujeito foi levado para a viatura e depois para a delegacia. Durante o trajeto, o homem ficou profundamente deprimido e expressou o desejo de ter sido morto por David. O patrulheiro ficou confuso com o comportamento dramático e desesperado do agressor, que não parecia estar bêbado ou sob efeito de drogas. Após ser colocado na sala de interrogatório, o investigador de plantão, Norman Chapman Jr., acabou sendo designado para lidar com o suspeito. Ele perguntou o nome do homem, que respondeu dizendo se chamar Kenneth Raymond Minsner. No entanto, Norman sabia que no Fusca daquele homem haviam sido encontrados 3 conjuntos completos de documentos de identificação, todos com nomes de estudantes diferentes. Além disso, foram encontrados 21 cartões de crédito roubados, uma televisão, placas roubadas e uma bicicleta. Norman não fazia ideia de quem aquele homem era, mas pelo que tinha encontrado em seu carro, sabia que os itens roubados tinham conexão com outras 2 jurisdições, Tallahassee e o condado de Leon. Desse modo, as 2 jurisdições foram informadas do suspeito e no dia seguinte, Don Patchen, de Tallahassee, e Stephen Bodford, do condado de Leon, foram enviados para conversar com o sujeito. Durante o interrogatório, o homem aceitou que a conversa fosse gravada, mas se recusou a revelar sua identidade. Ao invés disso, pediu um advogado e um padre. Esse jogo de silêncio durou até o dia 16 de fevereiro de 1978, quando subitamente ele mudou o tom de voz e declarou que se chamava Theodore Robert Bundy. Ele claramente esperava uma reação dramática dos investigadores. Mas ninguém reconheceu o seu nome. Frustrado, ele assistiu, enquanto os oficiais folheavam um informativo do FBI, e então veio a revelação. Theodore era um dos 10 homens mais procurados dos Estados Unidos. A ficha criminal era extensa. Roubo, agressão, sequestro, homicídio,
além de 2 fugas cinematográficas da prisão. O interrogatório prosseguiu, e enquanto falava sobre sua vida, Fyodor oscilava entre momentos de frieza e explosões emocionais. Chorava ao mencionar sua trajetória, mas desviava habilmente de perguntas sobre seus crimes. O investigador Norman Chapman, atento às conexões com os ataques em Tallahassee, resolveu testar o suspeito. Perguntou a ele se em algum momento tentou apagar impressões digitais. Fyodor começou a chorar e disse que usava luvas de couro. Já em relação a uma van branca roubada perto de um campus universitário, ele se recusou a comentar. Então, o interrogatório avançou para as acusações no Colorado, o desaparecimento e assassinato de uma jovem universitária. Fyodor insistiu que não sabia de nada, mas pressionado acabou mencionando ter visto as fotos da necrópsia. Foi nesse momento que pediu que a gravação fosse interrompida. O que aconteceu depois foi registrado apenas em anotações dos investigadores. E sem o gravador ligado, Fyodor parecia mais à vontade para falar. Ele se referiu a si mesmo como um vampiro e admitiu ser um voyeur compulsivo, espreitando jovens mulheres. Quando questionado se alguma vez havia transformado suas fantasias em realidade, sua resposta foi de que suas fantasias tomaram conta de sua vida, mas que os atos em si eram decepcionantes. Os investigadores sabiam que Fyodor já era suspeito em pelo menos 36 casos de sequestro e homicídio. Quando Norman Chapman confrontou o suspeito com esse número, a resposta veio como um golpe seco. Fyodor disse, em poucas palavras, "Você precisa acrescentar mais um dígito." A sala ficou em silêncio. A dúvida era se ele estava querendo dizer que eram 37 vítimas ou se o número ultrapassava uma centena. E foi a partir desse momento que Fyodor se tornou mais cauteloso. Ainda assim, confessou ter impulsos violentos contra mulheres e revelou um detalhe macabro. Removia o banco do carona do carro para facilitar o transporte das cargas. Os policiais entenderam imediatamente que ele estava falando de suas vítimas. Quando Norman perdeu a paciência e exigiu que revelasse onde estava o corpo de Kimberly Leach, Fyodor apenas balançou a cabeça, alegando que o cenário era terrível demais para ser contemplado. Durante sua transferência para a prisão do condado de Leon, os investigadores fizeram uma última tentativa. Daquela vez, foram mais emotivos, dizendo que os pais de Kimberly precisavam do corpo para seguir com suas vidas. Fyodor passou a encarar os homens. Amassou o seu maço de cigarros e se jogou no chão antes de responder. "Mas eu sou o filho da puta mais desalmado que vocês já conheceram." Com essas palavras, ficou claro. Ele não pretendia confessar nada. Com sua prisão, os jornais finalmente começaram a ligar os pontos. Fyodor Bundy, agora um nome conhecido nacionalmente, estava no centro de uma onda de crimes brutais. O caso explodiria na mídia. Mas, antes de avançarmos, é preciso voltar ao início. Ao momento em que tudo começou. Os primeiros desaparecimentos. Os primeiros crânios humanos na floresta. E o surgimento do nome que marcaria a história criminal dos Estados Unidos. O primeiro caso atribuído a Fyodor Bundy foi o desaparecimento e assassinato de Catherine Mary Devine, de 15 anos. Ela desapareceu em uma esquina na zona norte de Seattle no dia 25 de novembro de 1973. Quando o caso foi investigado, a polícia descobriu, através de testemunhas, que Catherine havia sido vista pela última vez pedindo carona. Seu paradeiro ficaria desconhecido até o início de dezembro do mesmo ano, quando seu cadáver em avançado estado de decomposição foi encontrado de bruços em uma floresta. Catherine estava completamente vestida, mas seu jeans havia sido cortado na parte de trás. O médico legista do condado registrou a causa da morte como estrangulamento e degolamento com algum objeto afiado. Ele também relatou vestígios de sodomia. Devido às circunstâncias do assassinato de Catherine, seu caso logo estagnaria e o rastro de seu assassino desapareceria. Seguido deste, temos outro caso perturbador.
O ano de 1974 havia recém começado quando a estudante Karen Sparks, de 18 anos, foi dormir em seu quarto, localizado no porão de uma grande casa para estudantes no campus da Universidade de Washington. Na manhã do dia 5 de janeiro, seus colegas de casa perceberam que ela ainda não havia levantado para tomar o café da manhã. Inicialmente, presumiram que Karen havia ficado acordada até tarde e que dormiria até o almoço. No entanto, quando a tarde chegou, todos ficaram preocupados, e um dos amigos desceu até o porão para verificar. Lá ele encontrou Karen inconsciente e com o rosto e cabelos cobertos de sangue. Ao afastar as cobertas para tentar ajudá-la, descobriram que alguém havia arrancado uma haste de metal da armação da cama e a inserido em seu órgão sexual. Karen foi levada às pressas para o hospital e as autoridades foram chamadas. O médico registrou danos devastadores em sua bexiga e vagina. O caso deixou toda a comunidade em choque, mas nenhum vestígio do responsável foi encontrado no local. A história desse ataque ficaria por um bom tempo nos jornais, até que outro caso tomasse as manchetes. Durante a década de 70, o mundo inteiro era apaixonado pelas programações de rádio. E no oeste de Washington, em 1974, isso não era diferente. Lá, milhares de ouvintes adoravam ouvir a voz de uma jovem que, todas as manhãs, compartilhava as primeiras informações do dia. Ninguém sabia seu nome, embora muitos já tivessem tentado descobrir. Essa jovem era Linda Ann Healy, de 21 anos. Na época, ela estava prestes a se formar em psicologia na Universidade de Washington e morava em uma antiga casa para estudantes no campus que dividia com 4 amigas. Linda era o típico exemplo de uma norte-americana nascida em um lar de classe média alta, ao leste de Washington. Em seus primeiros anos, participou de apresentações musicais na escola e na igreja. Já adulta, Linda decidiu focar nos estudos de psicologia e trabalhar com crianças com deficiência mental. Naquele período, ela e suas amigas eram cuidadosas e estavam cientes do ataque violento contra Karen Sparks, ocorrido a poucos quarteirões da casa onde morava. Por conta disso, Linda e suas amigas sempre trancavam as portas e evitavam interações com homens que parecessem suspeitos. Ainda assim, elas costumavam se sentir seguras, afinal eram 5 mulheres morando juntas na casa. Entre as jovens, Linda era a que tinha a rotina mais ativa. Ela acordava por volta das 5:30 da manhã e se dirigia ao escritório de Northwest Ski Reports, onde registrava o relatório diário para ganhar um dinheiro extra na rádio. Em seguida, ia para suas aulas na universidade e no fim do dia retornava para casa. Seu namorado era viciado em trabalho e fazia horas extras todas as semanas, o que fazia com que passassem pouco tempo juntos. Em uma de suas últimas cartas que escreveu, Linda mencionou que tinha planos de convidar sua família para jantar e estava ansiosa para preparar um belo prato de estrogonofe de carne para eles, convidando também suas colegas da casa para participar. Assim, no dia 1º de fevereiro de 1974, Linda pegou uma carona com uma de suas amigas até a universidade, onde ensaiaria para o coral. Mais tarde, ela retornou para casa e pegou o carro de sua colega para ir ao mercado comprar os ingredientes. Por volta das 8:30 da noite, Linda e seus amigos decidiram ir ao Bar Dantes, o mais popular do campus. Lá, elas dividiram 2 jarras de cerveja e, algum tempo depois, retornaram para casa. Linda foi direto para o seu quarto, localizado no porão da residência. Nenhuma delas sequer imaginava que aquela seria a última vez que alguém a veria com vida. Na manhã seguinte, sua ausência foi notada pelas colegas, principalmente porque o despertador de Linda não parava de tocar. Isso fez com que uma delas descesse até o porão, onde percebeu que a cama estava completamente arrumada, mas não havia sinal de Linda. Inicialmente as dúvidas eram pequenas, mas aumentaram drasticamente quando na rádio o locutor perguntou sobre o paradeiro da jovem que não compareceu ao trabalho. Ao ouvirem isso, elas imediatamente chamaram as autoridades. Os primeiros investigadores a chegarem na casa eram da unidade de homicídios e foram diretamente para o quarto. Lá, encontraram um cômodo organizado, repleto de pôsteres e fotografias importantes para Linda. Entretanto,
Quando os investigadores afastaram a colcha, viram que o travesseiro estava sem fronha e havia manchas de sangue seco que se estendiam até os lençóis e o colchão. Estava claro que alguém havia entrado e, no mínimo, agredido gravemente Linda. Além disso, as colegas informaram aos investigadores que a cama costumava ter uma fronha de cetim rosa, que também havia desaparecido. Um dos investigadores analisou o closet do quarto e encontrou a camisa de Linda no fundo do móvel, com a gola endurecida de sangue. Essa pista levou-o a acreditar que alguém havia entrado, deixado a jovem inconsciente e depois a levado embora. Alguns itens, como a camisa, o jeans e as botas que ela usava no dia anterior no bar, também estavam desaparecidos, assim como uma mochila com roupas. Os investigadores concluíram que o sequestrador provavelmente a vestiu com outras roupas antes de levá-la. Após o desaparecimento de Linda, a residência foi abandonada pelas jovens em sigilo e um grupo de homens se mudou para o local, na esperança de que o sequestrador atacasse novamente. Toda a vizinhança foi investigada por dias, mas nenhum vestígio foi encontrado. O quarto de Linda também foi analisado intensamente, mas o sequestrador não havia deixado nada para trás, sequer um fio de cabelo. E enquanto as investigações continuavam, a atendente do número de emergência da polícia de Washington recebeu um telefonema bizarro. Na linha, um homem afirmou que o agressor da garota no porão e o sequestrador de Linda Healy eram a mesma pessoa. Inicialmente, as suspeitas recaíram sobre o namorado atual e o ex-namorado de Linda, mas ambos passaram no teste do polígrafo. Com o passar dos dias, a unidade de homicídios começou a tratar o caso como um possível sequestro que poderia ter terminado em homicídio. As poucas evidências físicas foram enviadas para o laboratório de criminalística da polícia de Seattle, mas nenhum progresso foi feito. Enquanto isso, os investigadores começaram a conectar os casos e notaram as semelhanças. Tanto Karen quanto Linda dormiam em casas com mais garotas e ambas tinham seus quartos no porão. No primeiro caso, Karen havia recebido golpes poderosos na cabeça e foi violentada. No caso de Linda, era possível que o mesmo tivesse ocorrido, mas o criminoso optou em levar a vítima consigo. Seu desaparecimento permaneceria nas manchetes por muito tempo. Linda estava prestes a se formar, e o fato de amar cuidar de crianças com deficiência fez com que o apelo público fosse enorme. Muitos motoristas ouviam sua voz todas as manhãs, embora não soubessem quem ela era. Após o seu desaparecimento, todos passaram a conhecer o seu rosto, e o vazio de seu paradeiro demoraria para sair da mente das pessoas. E enquanto isso, a alguns quilômetros de Seattle, um novo desaparecimento ocorreu no campus da Universidade Estadual Evergreen, ao sudoeste de Olympia, em Washington. Na noite de terça-feira do dia 12 de março de 1974, Donna Gail Manson, de 19 anos, saiu para assistir a um show de jazz no campus e não retornou. Donna vinha apresentando sinais de depressão. Com isso, a teoria da polícia foi de fuga seguida de suicídio. Porém, essa hipótese foi descartada após os manuscritos e desenhos de Donna serem enviados para avaliação psiquiátrica, que concluiu que não havia indícios de distúrbios mentais graves. A polícia, então, concentrou suas buscas nos arredores do campus. Alguns cães farejadores foram levados e toda a região foi vasculhada na busca pelo corpo de Donna, mas sem sucesso. O desaparecimento de Donna fez com que as autoridades de várias jurisdições começassem a perceber que algo incomum estava acontecendo em Washington. Isso se confirmou no dia 17 de abril de 74, quando um novo desaparecimento ocorreu a 193 quilômetros de Seattle. Dessa vez, a vítima era a caloura Susan Elaine Rancourt, de 18 anos, estudante da Faculdade Estadual Central de Washington, em Evansburg. Ela foi vista pela última vez depois de levar uma pilha de roupas até a lavanderia do dormitório da faculdade. Quando a polícia refez o caminho que ela havia feito na noite anterior, notaram que havia uma rota mais rápida, porém arriscada. Esse caminho passava por um canteiro de obras, atravessava uma passarela sobre um lago do campus e seguia por baixo de uma ponte de madeira, próxima ao estacionamento dos alunos. A polícia do campus acreditava que Susan pudesse ter sido abordada por um desconhecido nesse ponto. Essa linha de investigação
ganhou força quando, após o seu desaparecimento, outras alunas do campus relataram experiências semelhantes. De acordo com elas, alguns dias antes, um homem alto e bonito, aparentando ter cerca de 20 e poucos anos e com o braço em uma tipóia, havia pedido ajuda a várias acadêmicas. Em alguns relatos, ele foi visto tentando carregar vários livros onde acabava derrubando-os, e algumas alunas surgiam para ajudá-lo. Ele sempre convidava as jovens para acompanhá-lo até seu carro, um Fusca estacionado a menos de 300 metros da ponte de madeira no estacionamento dos alunos. Esse relato pareceu se repetir diversas e diversas vezes no campus. Com base nisso, os investigadores estavam certos de que Susan havia sido vítima desse homem desconhecido, mas nenhum progresso seria feito. 19 dias depois, no campus da Universidade Estadual do Oregon, em Corvallis, a 402 quilômetros ao sul de Seattle, ocorreu outro desaparecimento. Lá estudava Roberta Kathleen Parks, de 20 anos, estudante de religião global. No dia 6 de maio de 1974, Roberta tinha um encontro marcado com alguns amigos no prédio do Grêmio Estudantil da faculdade. Antes de sair, Roberta prometeu à sua colega de quarto que voltaria em 1 hora. No entanto, a garota jamais chegou ao prédio do Grêmio Estudantil. O principal investigador do caso, o tenente Bill Harris, da Unidade de Investigação Criminal do Oregon, acreditava que, se ela tivesse fugido e tirado a própria vida, seu corpo logo seria encontrado. Contudo, isso não aconteceu. Assim, a hipótese de um possível sequestro começou a ganhar força. No mesmo período, Bill tomou conhecimento dos outros casos de garotas desaparecidas em campos no noroeste dos Estados Unidos. Os casos foram conectados e as fotos das jovens foram duplicadas e compartilhadas com todos os escritórios de forças de segurança pública. Quase um mês depois, o desaparecimento da estudante Brenda Carol Ball, de 22 anos, foi registrado. Brenda foi vista pela última vez no estacionamento da Taverna Flame, depois do horário de fechamento, conversando com um homem alto e bonito, de cabelos castanhos, que usava uma tipóia em um dos braços. E enquanto o desaparecimento de Brenda ainda estava sendo investigado, 10 dias depois, um novo caso marcaria o clima de medo em Washington. Na segunda semana de junho de 1974, a Universidade de Washington estava em meio às provas finais e Jorgen Hawkins, de 18 anos, estava particularmente preocupada com a prova de espanhol. Jorgen era uma das estudantes mais aclamadas da universidade, além de fazer parte da Irmandade Kappa Alpha Theta, a mais prestigiada do campus. Ela era uma jovem bonita e animada, e tudo o que fazia parecia brilhar. Seus longos cabelos brilhantes e seus olhos castanhos eram cheios de vida. No entanto, ela era bem pequena, medindo 1,57 m e pesando 52 quilos. Antes de começar seus estudos universitários, Jorgen já havia sido animadora de torcida e eleita princesa do festival da Fodil. A maioria de suas notas era alta, mas ela tinha dificuldades notáveis com a disciplina espanhol. No início de junho, ela telefonava para sua família sempre que podia, até mencionando a vontade de desistir devido à pressão das provas finais que se aproximavam. Ela recebeu o apoio da família e continuou firme. Então, na segunda-feira do dia 10 de junho, ela deu uma breve escapada com uma amiga para ir a uma festa no campus, onde tomou alguns drinks. No entanto, explicou que precisava voltar para estudar para a prova de espanhol e que passaria na Irmandade onde seu namorado vivia para dar boa noite. Após se despedir do namorado, Jorgen caminhou por alguns metros e foi vista pela última vez entrando em um beco. Após notar seu atraso, a colega Dee Nichols ligou para o namorado de Jorgen e descobriu que ela já havia saído da casa há muito tempo. Preocupada, Dee foi até a supervisora da Irmandade Kappa Alpha Theta e relatou o desaparecimento de Jorgen. As duas esperaram juntas por algumas horas, mas, pela manhã, decidiram ligar para o departamento de polícia de Seattle. O primeiro a chegar para registrar o caso foi o investigador Bud Gelberg, da Unidade de Pessoas Desaparecidas. Ao saber das circunstâncias, Bud rapidamente se lembrou dos rostos das outras jovens desaparecidas, cujas fotos estavam coladas na parede de seu escritório. O medo atingiu aquele homem. Teria o sequestrador atacado novamente? Com base nos depoimentos das testemunhas, os investigadores perceberam que, ao longo do trajeto,
Várias pessoas viram e chamaram Georgan pelo nome, de modo que o próprio sequestrador poderia ter ouvido e usado isso para se aproximar dela no escuro, até estar perto o suficiente para dominá-la. A grande dúvida era como ninguém tinha visto ou escutado nada. Na época, os investigadores ficaram com muitas dúvidas sobre como o sequestro ocorreu. E essa mesma dúvida persiste até hoje, 50 anos depois. Quando o caso foi amplamente noticiado, 2 testemunhas se apresentaram ao Departamento de Polícia de Seattle. Elas relataram 2 incidentes ocorridos no campus. Uma das jovens contou que estava caminhando até sua república quando viu um homem bonito usando muletas. Sua perna parecia engessada e ele tentava carregar uma maleta com alça, mas a deixava cair com frequência. A jovem se ofereceu para ajudá-lo, mas disse que primeiro precisava buscar algo em casa. Acabou demorando mais do que esperava e quando voltou, o jovem já havia desaparecido. Diante do desaparecimento de Georgan Hawkins, os investigadores perceberam que essas jovens haviam escapado por pouco do provável sequestrador. Ao verificar as circunstâncias de todos os outros casos, perceberam que estavam lidando com o mesmo suspeito. Eles também sabiam que, entre as jovens desaparecidas, pelo menos uma havia sido assassinada. E esse fato reforçou a urgência de agir antes que a lista de vítimas aumentasse ainda mais. No dia 3 de junho de 1974, mais de 100 representantes de delegacias e departamentos de polícia dos estados de Washington e Oregon se reuniram na Universidade Estadual Evergreen, em Olympia. O objetivo do encontro era debater todas as informações que tinham sobre os desaparecimentos. Durante a reunião, o representante do departamento de Redmond, na capital de Washington, mencionou que ainda estavam investigando os casos de Catherine Mary Devine e o paradeiro de Donna Manson. No entanto, havia um novo homicídio na lista. No dia 25 de maio, Brenda Baker, uma caronista de 15 anos, simplesmente desapareceu. Seu corpo foi encontrado mais de um mês depois, em avançado estado de decomposição, no Parque Estadual Miller Sylvania. A causa da morte foi considerada indeterminada. Curiosamente, o cadáver foi encontrado a vários quilômetros do Parque McKinney, onde o corpo de Catherine Mary Devine havia sido encontrado anteriormente. A reunião durou um bom tempo, até que todos retornaram aos seus departamentos com uma visão mais ampla do assassino, embora ainda sem pistas concretas para identificá-lo. O caso não teve novos avanços até o domingo do dia 14 de julho de 1974. Naquele dia, o sol brilhava intensamente sobre Washington, e as estimativas indicavam que a temperatura alcançaria pelo menos 32 graus Celsius antes do anoitecer. Por esse motivo, o Parque Estadual do Lago Sammamish rapidamente ficou lotado. O parque era conhecido por seus piqueniques, eventos de cerveja e pela paisagem repleta de margaridas do campo no verão. Assim, o estacionamento permanecia congestionado o dia inteiro. Foi em busca desse ambiente que Janice Ott, de 23 anos, se dirigiu ao parque. Apesar de sua juventude, Janice trabalhava como oficial de justiça no Centro Correcional Juvenil do Condado de King, em Seattle. Seu pai era diretor de escolas públicas e ex-membro do Conselho Estadual de Detenção e Liberdade Condicional. Havia sido a pessoa que a ensinou sobre a mente criminosa, especialmente o comportamento psicótico. No entanto, naquele domingo, Janice não estava pensando essas coisas. Ela simplesmente foi ao parque, onde, por volta do meio-dia, desapareceria. Algumas horas mais tarde, a estudante de programação Denise Nasland, de 18 anos, também chegou ao parque. Diferente de Janice, Denise estava acompanhada de seu namorado e de outro casal. Por volta das 4 horas da tarde, ela se afastou do seu grupo de amigos para ir ao banheiro feminino e desapareceu. Quando os desaparecimentos de Janice e Denise chegaram aos escritórios do Departamento de Polícia de Seattle, todos sabiam que o criminoso desconhecido tinha atacado novamente. Na época, a responsabilidade pelos casos de Janice Ott e Denise Nasland foi entregue a vários investigadores. Entre eles estava Robert Keppel, um novato que havia lidado com apenas um caso de homicídio, mas que se tornaria um dos maiores especialistas nos atos desse criminoso, até então não identificado. Robert e seus colegas interrogaram centenas de pessoas que estavam no parque naquele fim de semana.
Com base nos depoimentos das testemunhas oculares, eles descobriram que um homem com uma tipóia foi visto abordando mais de 10 mulheres diferentes no parque. Ele se apresentava a elas como Ted. Com a ajuda de centenas de testemunhas, um retrato falado do suspeito foi criado e compartilhado pela televisão para todo o estado. O suspeito, o tal Ted, foi descrito como um jovem bonito de cabelos ondulados castanho claros e sem cicatrizes visíveis. Algumas testemunhas o descreveram também como bronzeado, com fala clara e sem erros gramaticais, e que encarava intensamente as mulheres. Graças a essas conversas e aos depoimentos, ficou claro que todas as testemunhas relataram a mesma coisa. Ele dirigia um Fusca marrom desbotado. A principal testemunha foi uma jovem que o seguiu até o veículo e chegou a encostar-se nele, enquanto ouvia Ted falar sobre seu barco à vela e pedir ajuda para trazê-lo de sua casa. O pedido soou estranho o suficiente para que ela evitasse permanecer perto do Fusca e do homem, retornando ao grupo de amigos. Conforme essas informações surgiam, várias ligações começaram a chegar, com muitas pessoas nomeando amigos chamados Ted como possíveis suspeitos. Contudo, muitos dos suspeitos não dirigiam Fuscas, tinham álibis ou não se pareciam tanto com o retrato falado. Enquanto isso, os investigadores se perguntavam o motivo por trás do sequestro de 2 jovens em um intervalo de apenas 4 horas. A teoria mais aceita era que o criminoso estava se tornando cada vez mais impulsivo, necessitando de estímulos mais frequentes e intensos a cada novo sequestro. Em outras palavras, era provável que Janice tivesse sido mantida em cativeiro enquanto Denise era sequestrada. Depois disso, ele ficou sozinho com 2 vítimas, algo que provavelmente já vinha fantasiando há muito tempo. Da mesma forma que alguns homens fantasiam momentos de sexo a 3, aquele homem estava buscando algo macabro. Um assassinato duplo, com uma ou ambas as vítimas forçadas a assistir enquanto são torturadas, violentadas e possivelmente mortas. A ideia era terrível demais para imaginar. No entanto, não demoraria muito para que os primeiros vestígios de algo macabro surgissem, revelando o que realmente estava acontecendo com as jovens desaparecidas. Era meados de agosto de 1974. O calor assolava Washington, quando um funcionário que trabalhava em uma obra rodoviária a cerca de 3 quilômetros do Parque Estadual do Lago Sammamish, no Monte Taylor, percebeu um odor horrível vindo de uma ribanceira. Embora tivesse notado o cheiro, ele estava com fome e decidiu apenas mudar de lugar para almoçar, ignorando completamente o odor. E com isso, um mês se passou, até que no dia 6 de setembro, outro funcionário da construção civil sentiu o mesmo cheiro, mas dessa vez decidiu investigar. Lá ele encontrou o que parecia ser uma mandíbula, uma caixa torácica e uma coluna vertebral humana. As autoridades foram imediatamente chamadas e a área foi isolada. E durante 4 dias, a região foi minuciosamente vasculhada. Infelizmente, os animais selvagens e o calor intenso já haviam destruído grande parte dos restos mortais. No entanto, por meio de peneiras, a equipe forense conseguiu localizar 8 tufos de cabelo, alguns deles longos e castanho escuros e outros loiro-avermelhados. No total, recuperaram um crânio, uma caixa torácica, uma coluna vertebral, uma mandíbula de outro crânio, inúmeros pequenos ossos e 5 fêmures. Foi concluído que os corpos haviam sido descartados, totalmente despidos. Mais tarde, em uma coletiva de imprensa, o capitão da polícia de Seattle, Nick Mack, anunciou que os restos de Janice Ott e Denise Nasland haviam sido identificados. Além delas, havia restos de mais 2 garotas que ainda seguiam desconhecidas. Diante dessas descobertas, a força-tarefa foi oficialmente reunida e os melhores investigadores do Departamento de Polícia de Seattle e do Condado de King estabeleceram sua sede entre o 1º e o 2º andar do Fórum do Condado. A sala foi preenchida com fotos das jovens desaparecidas e assassinadas, além de um mapa detalhado do distrito universitário e o retrato falado do tal Ted. O mês de setembro foi tenso para as investigações, mas nenhuma descoberta adicional ocorreu. Até que no dia 18 de outubro de 1974, um novo desaparecimento foi registrado. Dessa vez, a vítima foi Melissa Ann Smith, de 17 anos, filha do delegado da pequena cidade de Midvale.
Ela desapareceu após sair de casa para visitar uma amiga que trabalhava em uma pizzaria local, de onde seguiria para uma festa do pijama na casa de outra amiga. Contudo, Melissa jamais chegou a nenhum dos destinos. Seu corpo foi encontrado algum tempo depois em uma região montanhosa, às margens de um rio, próximo a um estacionamento. Ela estava despida, com uma meia calça de nylon amarrada ao pescoço, e havia sido espancada a ponto de seu rosto se tornar irreconhecível. Além disso, apresentava sinais de agressão sexual e ferimentos resultantes de sodomização. O exame do legista indicou que ela permaneceu viva por 7 dias após seu desaparecimento, antes de ser morta, sugerindo que foi mantida em cativeiro. Alguns dias depois, no Halloween, outra jovem, Laura Aimee, de 17 anos, desapareceu após sair de casa em Lehi, Utah, para aproveitar a noite de Halloween. Quando seu corpo foi encontrado, foi visto que ela havia sido estrangulada com uma meia calça de nylon. Nos registros do legista, também foram listadas fraturas cranianas na parte de trás da cabeça. Evidências de agressão sexual eram claras, com amostras de sêmen retiradas de suas partes íntimas. O laboratório da polícia tentou identificar o tipo sanguíneo do agressor, mas, devido ao estado avançado de deterioração, as amostras já estavam inutilizáveis. Enquanto essas descobertas ocorriam do outro lado de Utah, a jovem Carol Darront, de 18 anos, decidiu que iria ao shopping Fashion Place Mall. Ela saiu de casa com seu novo Camaro por volta das 6:30 da noite. No shopping, Carol encontrou alguns familiares e passeou pelas lojas. Eventualmente, parou na livraria Walden's para folhear alguns livros quando um homem, descrito por ela como bonito e bem vestido, se aproximou e perguntou se ela havia estacionado perto da loja Sears. Carol confirmou e o homem disse que testemunhas relataram que alguém havia tentado arrombar seu Camaro usando um arame de cabide. O comportamento do homem parecia o de um policial, embora ele não estivesse de uniforme. Mesmo assim, Carol o seguiu tranquilamente até o estacionamento, onde caía uma leve chuva. Durante a caminhada, ela pediu que o homem mostrasse sua identidade policial. O homem apenas riu, e Carol se sentiu desconfortável por ter feito a pergunta, achando que havia soado até mesmo boba. Quando os dois chegaram ao Camaro, ela o abriu e verificou o interior, mas tudo parecia normal. Ele pediu que Carol abrisse a porta do passageiro, mas ela recusou. O homem então disse que eles deveriam ir até a subestação policial do shopping para encontrar seu parceiro e o suspeito, insinuando que Carol conhecia o arrombador. Confusa, Carol disse que estava apenas fazendo compras e que não tinha como reconhecer o suposto criminoso. O homem ignorou o comentário e os dois acabaram indo até uma área isolada do estacionamento. Nesse ponto, Carol já estava desconfiada e novamente pediu a identificação dele. O homem afirmou se chamar Policial Roseland, do Departamento de Polícia de Murray. Eles chegaram a uma porta trancada, o que parecia surpreender o homem, que sugeriu que fossem à delegacia para registrar a queixa. Carol esperava encontrar uma viatura, mas, para sua surpresa, ele a conduziu até um Fusca velho. Ela rapidamente percebeu que aquele carro muito provavelmente não pertenceria a um policial à paisana e exigiu ver a identificação do homem. O sujeito ficou impaciente, mas exibiu rapidamente sua carteira, e tudo o que Carol conseguiu ver foi um breve relance de um brasão dourado. Ele abriu a porta do passageiro do Fusca e aguardou que ela entrasse. Carol, relutante, entrou no veículo, porém, quando o homem assumiu o volante, ela sentiu um forte odor de álcool vindo de seu hálito. No entanto, antes que pudesse reagir, eles já estavam saindo do estacionamento. Carol pensou em gritar ou pular do carro, mas isso parecia inútil naquele momento. De repente, o homem parou o Fusca abruptamente e quando ela o olhou, notou que sua expressão havia mudado, ficando séria e distante. Ela aproveitou a oportunidade e tentou fugir, mas ao abrir a porta, o homem rapidamente saltou sobre ela e prendeu uma algema em seu pulso. Em resposta, Carol gritou alto e o sequestrador puxou uma arma, pressionando-a contra sua cabeça, ameaçando matá-la se ela não parasse de gritar. Nesse mesmo instante, Carol caiu para fora do Fusca de costas. Ela viu a arma cair da mão do homem, que em seguida pegou um pé de cabra e a levantou, pressionando-a contra o veículo.
O braço de Carol foi atingido pelo pé de cabra, mas em um reflexo rápido, um chute nos genitais do homem fez com que ele recuasse. Carol correu desesperada em direção à rodovia e por pouco não foi atropelada, até que um casal parou o carro e ofereceu ajuda. Em pânico, ela foi acalmada pelo casal e imediatamente conduzida ao departamento de polícia. Lá, os policiais não conseguiram remover a algema de seu pulso com nenhuma chave comum e ela teve que ser removida de outra maneira. Quando a polícia investigou o shopping, não encontraram o Fusca nem o homem. Carol tentou identificar o sequestrador em uma lista de criminosos fichados, mas não reconheceu nenhum deles. A única pista obtida foi uma amostra de gotas de sangue manchando a gola de sua jaqueta. O sangue era do tipo O, mas a quantidade não era suficiente para determinar se era positivo ou negativo. Quando o caso chegou aos ouvidos da força-tarefa, eles ficaram ansiosos por terem uma sobrevivente. Porém, logo notaram que naquela mesma noite, um desaparecimento havia acontecido. A vítima era Deborah Jean Kent, de 17 anos. Ela desapareceu após sair durante o intervalo de um musical que estava acontecendo na escola secundária Vilmont. Quando o caso foi investigado, testemunhas relataram ter ouvido gritos estridentes no estacionamento entre as 10h30 e 11 horas da noite. Os gritos foram alarmantes o suficiente para que várias pessoas saíssem para investigar o que estava acontecendo, mas não encontraram nada além de um estacionamento vazio. Uma amiga de Deborah relatou ter visto um homem estranho e bonito que parecia agitado, andando de um lado para o outro no auditório. Esse mesmo homem foi avistado em outras ocasiões naquela noite, sempre aparentando estar conturbado e agindo de maneira estranha. Ao analisarem o estacionamento da escola, os investigadores encontraram uma pequena chave que parecia familiar. De volta ao departamento de polícia, eles testaram a chave na algema de Carol Darront e ela se soltou rapidamente. Uma nova testemunha também se apresentou, afirmando que ao buscar sua filha na escola após a apresentação, viu um Fusca de cor clara saindo em alta velocidade do estacionamento. Toda essa série de eventos e coincidências apontava para um único responsável, o misterioso Ted, que além de sequestrador, era sem dúvidas um assassino. E ele não estava afim de parar por aí. O ano de 1974 teve um Natal sombrio para diversas famílias. E 1975 começaria de forma igualmente obscura. Logo em janeiro, ocorreu o desaparecimento da enfermeira Karen Eileen Campbell, de 23 anos. Ela estava hospedada no hotel Wildwood Inn, a sudeste de Salt Lake City, com seu marido. Karen foi vista pela última vez no corredor próximo ao seu quarto. Seu corpo despido foi encontrado no mês seguinte, com ferimentos graves na cabeça, causados por um objeto pesado, além de vários cortes de faca. O assassino também havia cortado o lóbulo de sua orelha esquerda. Diversas amostras foram coletadas de seu corpo, mas assim como nos outros casos, a busca pelo responsável seguiria frustrante. E aquele era apenas o início de 1975. A neve estava derretendo nas regiões montanhosas de Washington, quando no dia 1º de março de 1975, 2 alunos da faculdade comunitária Green River foram até a montanha Taylor, localizada próxima à rodovia 18. Os 2 haviam ido com o objetivo de iniciar um projeto acadêmico sobre agrimensura florestal, mas o que encontraram foi algo completamente diferente. Apenas alguns passos dentro da região florestal, os alunos se depararam com um crânio humano. Imediatamente eles informaram as autoridades, e a área foi isolada pela polícia do condado de King. O crânio foi coletado e levado para análise. Ele apresentava uma fratura grave no lado esquerdo, indicando que a vítima havia sido agredida com um objeto pesado. Naquela altura, a força-tarefa já possuía os registros dentários das jovens desaparecidas. E em pouco tempo, a vítima foi identificada como Brenda Carol Ball, desaparecida desde junho do ano anterior. O investigador Robert Keppel foi encarregado de liderar mais de 200 membros na busca por outros restos mortais. A floresta estava úmida e o progresso foi lento, mas o que aconteceu a seguir se tornaria um dos momentos mais traumatizantes de sua carreira. Após alguns dias de buscas, Robert escorregou e deslizou por um declive lamacento.
Ao chegar ao fundo, ele se deparou com outro crânio humano. Os registros dentários confirmaram que a vítima era Susan Elaine Rancourt, de 18 anos, desaparecida desde abril do ano anterior em Ellensburg, a 140 quilômetros de distância. A principal teoria dos investigadores era de que o assassino estava usando aquela área para descartar as cabeças decapitadas de suas vítimas. A ausência de vestígios de roupas ou outros restos indicava que apenas as cabeças haviam sido levadas para o local. Com essa descoberta, a equipe começou a peneirar cuidadosamente o solo úmido. Um grupo focava em afastar as samambaias cobertas de lama, enquanto o outro trabalhava diretamente no chão. Em pouco tempo, mais um crânio foi encontrado e identificado como sendo o de Roberta Kathleen Parks, de 20 anos, desaparecida um mês depois de Brenda em Corvallis, Oregon, a mais de 420 quilômetros de distância. Essa descoberta era assustadora, pois mostrava que o assassino estava percorrendo centenas de quilômetros com suas vítimas, manipulando suas cabeças decepadas por diversos locais. Até então, todos os crânios apresentavam danos resultantes de esmagamento causado por algum instrumento pesado. As buscas na área continuaram e dessa vez um maxilar inferior foi encontrado. A identificação foi um pouco mais demorada, mas logo confirmaram que pertencia a Linda Ann Healy, de 21 anos, desaparecida desde fevereiro de 1974, a primeira vítima conhecida pela Força Tarefa. Embora a mídia fosse em grande parte impedida de acessar detalhes, teorias sobre cultos e satanismo começaram a surgir. Um jornal até mencionou pela primeira vez o termo assassino em série, algo que as autoridades evitavam discutir. Já os psiquiatras ofereciam análises mais profundas, sugerindo que o assassino era um homem obcecado e compulsivo, levando a matar repetidamente o mesmo tipo de mulher. Eles acreditavam que algo havia acontecido em sua vida envolvendo uma jovem bonita com cabelos repartidos ao meio. Ele não havia matado essa mulher, mas descarregava sua frustração nas vítimas sem jamais encontrar satisfação. Naquela altura, muitos investigadores estavam inquietos. O capitão Nick Mackey, da polícia de Seattle, chegou a admitir que talvez os desaparecimentos e assassinatos jamais fossem solucionados. Mais de 2.247 homens que se pareciam com o retrato falado já haviam sido interrogados e mais de 900 fuscas identificados. Restava cerca de 200 suspeitos na lista de registros, mas para Nick, esse número era ainda grande demais e o assassino poderia acabar ficando livre. A frustração da força-tarefa era evidente, e nos meses seguintes, mais desaparecimentos ocorreriam, um após o outro. O primeiro desaparecimento de 1975 ocorreu ainda em março, quando Julie Lyle Cunningham, de 26 anos, sumiu. De acordo com sua colega de quarto, Julie vinha passando por várias desilusões amorosas e no dia 15 de março, as duas haviam combinado de ir a um bar beber. Julie, no entanto, jamais chegou ao bar. Dos desaparecimentos ocorridos até então, o de Julie seria o menos noticiado. Depois dele, no dia 6 de abril de 1975, Denise Line Oliverson, de 25 anos, também desapareceu, dessa vez na pequena cidade de Grand Junction, no Colorado. Ainda em abril, Melanie Suzanne Cooley, de 18 anos, desapareceu após ser vista pedindo carona. Seu corpo foi encontrado 8 dias depois, com sinais de espancamento na parte de trás da cabeça e uma fronha enrolada em seu pescoço. No mês seguinte, em julho, Shelley K. Robertson, de 24 anos, desapareceu depois de ter sido vista pela última vez conversando com um homem em um posto de gasolina na cidade de Golden, Colorado. O homem dirigia uma picape velha. Seu corpo foi encontrado um mês depois em avançado estado de decomposição e a causa da morte não pôde ser determinada. Essas vítimas tinham em comum o fato de usarem cabelos longos e repartidos ao meio. Após essa onda de desaparecimentos, os casos pararam de acontecer e um evento que marcaria o início do desfecho de toda essa história finalmente ocorreu. Era 2h30 da madrugada do dia 16 de agosto de 1975, quando o sargento da Polícia Rodoviária de Utah, Bob Hayward, estacionou sua viatura em frente à sua casa. Enquanto ainda estava dentro do carro, ele viu um Fusca de cor clara passar diante de sua residência. Bob era do tipo que suspeitava de tudo, e logo algo lhe chamou a atenção. Aquela região era predominantemente familiar, e ele nunca tinha visto um Fusca circulando por lá,
especialmente naquela hora. Sem perder tempo, Bob acendeu os faróis do carro e anotou a placa do veículo. No entanto, o Fusca simplesmente apagou as luzes e saiu em alta velocidade. Aquele comportamento aumentou ainda mais as suspeitas de Bob, que imediatamente ligou o carro e iniciou uma perseguição em alta velocidade. Eventualmente, o motorista do Fusca desistiu e parou em um posto de combustível abandonado. Bob posicionou sua viatura atrás do Fusca e de dentro do veículo saiu um jovem usando jeans, pullover preto de gola alta e tênis. Ele tinha os cabelos longos, bagunçados e um pouco enrolados. Bob notou que o jovem havia passado por 2 placas de pare em alta velocidade e pediu sua carteira de motorista, que indicava o nome Theodore Robert Bundy, residente de Salt Lake City. O policial, ainda mais desconfiado, perguntou o que ele estava fazendo naquela área àquela hora. Theodore respondeu que tinha ido assistir ao filme Inferno na Torre em um drive-in na região de Redwood e que estava voltando para casa quando se perdeu. O problema é que o drive-in ficava na área de patrulha de Bob e ele sabia que o filme em cartaz era outro. Enquanto conversavam, uma segunda viatura chegou ao posto de gasolina e os 2 patrulheiros que estavam no veículo observaram a situação para garantir que Bob estava bem. Foi nesse momento que o sargento olhou para dentro do Fusca e notou que o banco do passageiro havia sido retirado e colocado no banco traseiro. Bob, então, pediu permissão para revistar o carro e notou um pequeno pé de cabra no chão, atrás do banco do motorista, além de uma bolsa aberta jogada na parte da frente. Após passar o feixe da lanterna, Bob viu que havia mais do que ele esperava. Além do pé de cabra, ele notou uma máscara de esqui, um picador de gelo, um rolo de corda e alguns cabos. Essas ferramentas eram típicas de arrombadores de casas e, por conta disso, Bob prendeu Theodore sob a acusação de evasão policial. No departamento de polícia, Theodore foi interrogado e a bolsa dentro do Fusca vasculhada. Dentro dela encontraram mais itens suspeitos, incluindo uma máscara feita de meia calça feminina, o que soou bem estranho para os policiais. Além disso, foi encontrado um par de algemas e no porta-malas vários sacos plásticos grandes e verdes. Quando questionado sobre os objetos, Theodore alegou que havia encontrado aquelas coisas enquanto voltava para casa. Bob, porém, retrucou dizendo que as ferramentas pareciam ser de arrombadores e as confiscou como evidências para uma possível acusação de posse de ferramentas de invasão domiciliar. Na manhã seguinte, Theodore conseguiu liberdade provisória sem precisar pagar fiança. Mais tarde, a promotoria pública emitiu um mandado de prisão contra ele por posse de ferramentas de invasão domiciliar. E conforme isso tudo acontecia, o departamento de polícia do condado de Salt Lake logo ficou interessado em Theodore Bundy, suspeitando que ele pudesse ser o Ted que a força-tarefa procurava. Uma busca no apartamento de Theodore foi então autorizada e os investigadores encontraram alguns itens interessantes, como o livro Os Prazeres do Sexo, de Alex Comfort, e um mapa das regiões de esqui do Colorado. Quando questionado, Theodore afirmou nunca ter estado no Colorado. Outro item que chamou a atenção foi um folheto do Centro de Recreação de Bountiful, em Utah. Mais uma vez, Theodore negou o envolvimento, dizendo que o folheto pertencia a um amigo que o visitou recentemente. Durante a busca, um dos investigadores encontrou um par de sapatos de couro envernizado em um closet. Curiosamente, quando voltaram ao apartamento com um mandado de busca oficial, os sapatos haviam desaparecido. O interesse dos investigadores em Theodore foi aumentando cada vez mais, com eles acreditando que ele pudesse estar envolvido nos homicídios de Utah. No entanto, não encontraram evidências como joias, roupas ou bolsas femininas que poderiam ligá-lo diretamente às vítimas. Ao fotografarem o Fusca de Theodore, perceberam que o veículo correspondia à descrição fornecida por Carol Darronch. Carol foi chamada ao departamento de polícia para analisar as fotos do veículo e do próprio Theodore. Inicialmente ela teve dificuldades em identificá-lo, mas acabou reconhecendo ele posteriormente. Em relação ao Fusca, Carol ficou em dúvida, mas mencionou que na época do sequestro havia um rasgo no banco traseiro, que agora parecia costurado nas fotos. Além disso, uma amiga de Deborah Kent e outras testemunhas que o haviam visto no fundo do auditório na noite do desaparecimento de Deborah também foram chamadas e o identificaram como o Homem Estranho. O ponto culminante veio quando Theodore foi colocado ao lado de outros homens para uma sessão de reconhecimento, e Carol e as outras testemunhas rapidamente o identificaram de maneira positiva. Com essa confirmação,
os investigadores organizaram uma operação de vigilância sobre Fyodor e pediram seu histórico escolar e acadêmico. Familiares e amigos também foram contatados para tentar entender mais sobre quem era, de fato, Fyodor Robert Bundy, algo que começaremos a ver a partir de agora. Ted Bundy nasceu como Fyodor Robert Cowell no dia 24 de novembro de 1946, na cidade de Burlington, nos Estados Unidos. Sua mãe foi Eleanor Louise Cowell e a identidade de seu pai permanece desconhecida. Na certidão de nascimento registrada na casa para mães solteiras, o nome do pai foi inicialmente listado como Lloyd Marshall, um vendedor e veterano da Força Aérea dos Estados Unidos. Contudo, em uma versão subsequente da certidão, o nome foi removido, permanecendo como pai desconhecido. Durante anos, havia especulação sobre a possibilidade de que o verdadeiro pai de Ted fosse o próprio pai de Louise, Samuel Cowell, sugerindo um caso de incesto. No entanto, em 2020, testes de DNA descartaram essa hipótese, refutando a ligação dele com Samuel Cowell. Louise, por sua vez, alegou que o nome do pai biológico de Ted era Jack Worthington, mas a investigação revelou que muitos homens com esse nome e o nome Lloyd Marshall viviam na região onde ela morava, o que dificultou a confirmação. Até hoje, a paternidade de Ted Bundy permanece um mistério. Nos primeiros anos da vida de Ted, ele foi criado por seus avós maternos, Samuel Nat Cowell e Eleanor Miriam Longstreet. Para evitar o estigma social de ser mãe solteira, Louise foi apresentada como irmã de Ted, enquanto seus avós o criaram como se fosse seu próprio filho. Mais tarde, Ted descobriria por conta própria a verdade sobre sua origem, o que gerou ressentimento contra sua mãe. Porém, mesmo antes de descobrir a verdade sobre sua origem, Ted já demonstrava comportamentos perturbadores. Sua tia, Julia Cowell, relatou um incidente assustador em que acordou de um cochilo cercada por facas de cozinha, e ao olhar para o pé da cama, viu Ted, que era apenas uma criança, a observando com um sorriso no rosto. Ted cresceu respeitando seus avós, especialmente seu avô Samuel, a quem via como uma figura paterna. Mais tarde, porém, ele descreveria Samuel como um homem violento, com atitudes xenofóbicas e racistas. No entanto, muitos acreditam que Ted pintou essa imagem negativa de seu avô para desviar a atenção de suas próprias culpas e ações. Uma opinião reforçada por alguns biógrafos. Sua avó, Eleanor, por outro lado, era descrita como uma mulher submissa e tímida, totalmente dedicada ao marido. Em meados da década de 50, Fyodor e sua mãe, Louise, se mudaram para Washington, onde Louise começou a frequentar uma igreja local. Então, durante um evento social para solteiros adultos, ela conheceu Johnny Culpepper Bundy, com quem acabaria se casando. Johnny adotou Fyodor, que também passou a usar o sobrenome Bundy. Mas embora Johnny tentasse se aproximar de Fyodor e desempenhar o papel de pai, a relação entre eles nunca foi próxima. Embora os detalhes sobre a vida de Ted Bundy não tenham sido descobertos de imediato pelos investigadores, é importante contextualizá-los para entender melhor sua formação. Mais tarde, Ted relataria que suas fantasias sobre mulheres começaram na adolescência. Nessa época, ele já demonstrava comportamentos preocupantes, como espiar vizinhas pelas janelas, e segundo o psicólogo Al Carlyle, desde cedo demonstrava um desejo de ser alguém importante, imitando os sotaques de políticos e figuras públicas que ouvia no rádio. Os relatos sobre Ted na infância e adolescência variam consideravelmente. Alguns vizinhos o descreveram como uma criança cruel, contando histórias perturbadoras, como a vez em que ele teria enforcado um gato de rua em um varal de roupas, encharcando o animal com fluido de isqueiro e ateando fogo em seguida. Outra história conta que ele levava crianças do bairro para a floresta, onde tirava as roupas delas e as próprias, além de cavar buracos recheados de estacas afiadas, nos quais, segundo relatos, pelo menos uma menina se machucou. Na medida em que crescia, Ted parecia não entender as dinâmicas de amizades e interações sociais. Em entrevistas, ele mencionou que as pessoas o consideravam tímido, mas na verdade ele só não sabia como se conectar socialmente. No ensino médio, colegas o descreveram como um jovem aparentemente querido e envolvido em atividades como esqui alpino. Curiosamente, ele teria praticado o esporte com equipamentos supostamente roubados e usado bilhetes de teleféricos falsificados.
Durante esse período, Ted foi preso pelo menos 2 vezes por suspeita de roubo e furto de veículos, marcando o início de seu envolvimento com atividades ilícitas, o que mais tarde evoluiria para crimes mais graves. Quando Theodore Bundy completou 18 anos, seus registros juvenis de prisão foram apagados, uma prática comum em Washington e em outros estados na época. Em 1965, ele ingressou na Universidade de Puget Sound e depois se transferiu para a Universidade de Washington, onde começou a estudar chinês. Foi nesse período que conheceu Diane Marjorie Jean Edwards, uma jovem de classe alta com quem teve um breve relacionamento. No entanto, ao longo de 1968, enquanto Diane se formava e seguia para São Francisco, Theodore continuava em empregos de baixa renda. Ele se envolveu em várias atividades, incluindo o trabalho voluntário na campanha presidencial de Nelson Rockefeller e na campanha de Arthur Fletcher para vice-governador de Washington, atuando como motorista e guarda-costas. Apesar dessas atividades, sua imaturidade e falta de ambição foram fatores que frustraram Diane, levando ao término do relacionamento. O rompimento afetou profundamente Theodore, que fez várias viagens incluindo ao Colorado, Arkansas e Filadélfia, aparentemente em busca de respostas sobre si mesmo. Em 1969, ele descobriu uma verdade devastadora sobre sua origem enquanto investigava seu passado. Ele era um filho bastardo, sem saber a identidade do pai. Esse fato causou profunda tristeza. No outono de 1969, Theodore retornou a Washington e conheceu Elizabeth Klupfer, uma mulher com quem iniciaria um relacionamento que duraria vários anos. Durante as investigações, Elizabeth foi chamada para prestar depoimento sobre sua relação com Ted. Embora ela tenha concordado, pediu que nada fosse gravado. Em seu relato, Elizabeth descreveu que Theodore frequentemente saía à noite e deixava objetos estranhos em casa e no carro. Em uma ocasião, ela encontrou uma chave de roda envolta em fita adesiva até a metade, uma faca oriental e um cutelo. Ela também mencionou que Theodore confessou em algumas ocasiões que roubava por impulso, apenas pelo prazer do ato. Sobre a vida íntima deles, Elizabeth relatou que, após Theodore comprar o livro Os Prazeres do Sexo, o comportamento dele se tornou ainda mais incomum. Ele começou a expressar interesse em práticas como bondage e sexo anal. Em 3 ocasiões, Theodore permitiu que Elizabeth amarrasse suas mãos na cama, mas na terceira vez começou a estrangulá-la durante o ato, causando um profundo temor. Apesar dessas experiências estranhas, Elizabeth descreveu Ted como uma figura paterna amorosa para sua filha Molly, ressaltando a dualidade entre o comportamento carinhoso que ele exibia com sua família e o lado sombrio que surgia em certos momentos. Conforme o relacionamento de Theodore Bundy com Elizabeth Klupfer se desenvolvia, ele parecia se transformar em uma pessoa mais focada e ambiciosa. Ele começou a estudar psicologia na Universidade de Washington, onde foi um aluno de honra e bem visto por seus colegas e professores. No ano seguinte, Theodore conseguiu um emprego no Centro de Prevenção de Suicídio de Seattle, onde trabalhou atendendo chamadas de emergência. Em 1972, Theodore se formou na Universidade de Washington e rapidamente ingressou na política, trabalhando na campanha de reeleição do governador Daniel Evans. Ted foi bem sucedido em impressionar o governador, que o recomendou para o Comitê Consultivo de Prevenção ao Crime de Seattle. Após a reeleição de Daniel Evans, Theodore continuou a avançar em sua carreira política, sendo contratado como assistente do presidente do Partido Republicano do estado de Washington, Ross Davis, que o descreveu como um jovem inteligente, agressivo e que acreditava no sistema. Em 1973, com várias cartas de recomendação de figuras políticas e acadêmicas, Theodore conseguiu uma vaga para estudar Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Puget Sound. Nesse mesmo ano, durante uma viagem de negócios, ele voltou a se reencontrar com sua ex-namorada Diane Edwards, que ficou impressionada com a transformação de Theodore em um homem mais ambicioso, com uma carreira jurídica e política em ascensão. O relacionamento entre Theodore e Diane reacendeu e se tornou sério, com ele até mesmo apresentando Diane como sua noiva em alguns eventos sociais. No entanto, em janeiro de 1974, Theodore terminou abruptamente o relacionamento com Diane, ignorando completamente suas ligações e cartas. Eventualmente, Diane conseguiu falar com ele, mas, ao confrontá-lo sobre o rompimento, Theodore afirmou não ter ideia do que ela estava falando.
Depois disso, ele começou a perder o interesse em sua própria vida acadêmica promissora, algo que foi notado por aqueles ao seu redor, pois Fyodor passou a faltar frequentemente às aulas e a se distanciar de suas responsabilidades. Em abril de 1973, Fyodor abandonou completamente seus estudos de direito, e foi nesse mesmo período que a série de desaparecimentos de jovens mulheres começou a ocorrer na região. Sobretudo, devo ressaltar que todo o lance com Diane aconteceu enquanto Ted estava namorando com Elizabeth Klupfer. Ele começou a sair frequentemente durante a noite, muitas vezes utilizando o Fusca claro de Elizabeth. Além disso, o consumo de álcool de Fyodor aumentou drasticamente, algo que não passou despercebido por Elizabeth, que começava a se preocupar com as mudanças de comportamento dele. Em 1974, enquanto os desaparecimentos e homicídios continuavam a aterrorizar a região, Fyodor conseguiu uma vaga no Departamento de Serviços de Emergência de Washington, uma agência estadual envolvida nas buscas pelas mulheres desaparecidas, um fato que deixou a força-tarefa perplexa. Depois que os investigadores reuniram uma visão detalhada da vida de Fyodor Bundy com a ajuda de Elizabeth Klupfer, eles começaram a confirmar os detalhes cruciais de seu paradeiro nos dias dos desaparecimentos. Ela ainda revelou que já havia feito 3 denúncias às autoridades, expressando suas suspeitas sobre o comportamento de seu namorado. Mas essas denúncias foram negligenciadas até que ele foi capturado. Os investigadores então descobriram que Fyodor havia recentemente vendido seu Fusca e, ao desmantelar o veículo, conseguiram reunir provas importantes. A análise forense revelou fios de cabelo no carro que combinavam com amostras encontradas no corpo de Karen Eileen Campbell. Outras amostras de cabelo no carro também correspondiam às vítimas Melissa Ann Smith e Carol Darront. Embora as evidências fossem microscópicas, o especialista do FBI, Robert Neal, afirmou que era extremamente improvável que fios de cabelo de 3 pessoas diferentes que nunca se conheceram fossem encontrados no mesmo veículo, a menos que tivessem sido vítimas do mesmo indivíduo. A força-tarefa acreditava firmemente que Fyodor Bundy era o Ted visto no Parque Estadual do Lago Sammamish e o assassino responsável por vários crimes brutais. No entanto, sabiam que precisavam de provas mais robustas para acusá-lo formalmente de homicídio. Em fevereiro de 1976, Fyodor então foi levado a julgamento pelo sequestro de Carol Darront. O julgamento durou 4 dias. Ele foi considerado culpado de sequestro e agressão, recebendo uma sentença de 15 anos de prisão. Fyodor foi enviado para a prisão estadual de Utah, onde rapidamente apresentou sinais de estar planejando uma fuga. Durante uma revista, as autoridades encontraram mapas rodoviários, horários de voos e um cartão da Previdência Social em sua posse. Enquanto Fyodor estava na prisão, a Promotoria do Colorado apresentou acusações formais contra ele pelo homicídio de Karen Eileen Campbell, um passo crucial para vinculá-lo diretamente aos assassinatos em série. Em 1977, Fyodor foi transferido para Aspen e passou boa parte do processo transitando pelo Tribunal do Condado de Pitkin. Nesse meio tempo, ele seria entrevistado, apresentando-se como um homem bom, acusado injustamente e disposto a provar sua inocência. Em uma dessas ocasiões, ele pediu para visitar a biblioteca jurídica do tribunal para estudar seu caso. E aproveitando a distração dos guardas, Fyodor pulou do 2º andar da biblioteca. Ele acabou machucando o tornozelo direito, mas conseguiu fugir e permanecer foragido por alguns dias. Fyodor buscou refúgio na região florestal e se escondeu em uma cabana de caça, onde encontrou comida, roupas e um rifle. Seu plano era fugir para a cidade mais próxima, mas ele acabou se perdendo na floresta e vagando sem direção. Durante esse tempo, ele invadiu um trailer de acampamento no Lago Maroon, onde conseguiu mais comida e seguiu em direção ao norte, tentando evitar os bloqueios de estradas. 3 dias após sua fuga, ele roubou um veículo, mas já estava exausto e havia dias que não dormia. Assim, ao dirigir de maneira descontrolada, acabou chamando a atenção de 2 policiais, que o pararam e o prenderam novamente. De volta à prisão, a situação de Fyodor se complicou ainda mais. Antes da fuga, havia a possibilidade de ele lutar para não ser condenado, e seu advogado acreditava-se que, se Fyodor fosse absolvido da acusação de homicídio, as outras jurisdições teriam mais dificuldades em levá-lo a julgamento por outros casos. Além disso, sua sentença de 15 anos pelo sequestro de Carol Darront poderia ser reduzida,
e ele poderia voltar a ser um homem livre em pouco tempo. No entanto, com sua fuga, as coisas pioraram significativamente e Fyodor não parecia disposto a parar. Ele continuaria a se arriscar, resultando em uma segunda tentativa de fuga, que teria consequências ainda mais graves. Enquanto estava detido na prisão do condado de Garfield, Fyodor conseguiu acesso a uma planta detalhada de toda a prisão. Assim, no dia 23 de dezembro de 1977, quando a maioria dos guardas estava com suas famílias para as férias de Natal e os prisioneiros menos violentos haviam sido liberados para passarem o feriado com seus entes queridos, Fyodor aproveitou a oportunidade para fugir. Agora vem uma parte da história que é quase inacreditável. Com a ajuda de uma dieta, Fyodor conseguiu remover o foco da luz de sua cela e rastejar pelo teto até chegar à sala de um dos guardas. Ele, de fato, perdeu peso por vários meses com a intenção de escapar. E chegando até a tal sala de um dos guardas, ele pegou um conjunto de roupas e simplesmente saiu pela porta da frente da prisão. Depois disso, roubou um veículo e fugiu em direção ao leste, até que o carro estragou na Interestadual 70. Eventualmente, depois de longas viagens, inclusive de avião, Fyodor chegou no campus da Universidade Estadual da Flórida, onde encontrou uma pensão próxima e tentou levar uma vida normal, evitando chamar a atenção da polícia. Ele conseguiu um emprego temporário em um canteiro de obras, mas abandonou após ser solicitado a apresentar um documento de identificação. Com a dificuldade de conseguir um trabalho, Fyodor voltou a roubar cartões de crédito e dinheiro. Então, aproximadamente uma semana após sua chegada ao Tallahassee, ocorreram os ataques e homicídios na Irmandade de Chi Omega. No mesmo evento, Fyodor também atacou Cheryl Thomas e, dias depois, dirigiu até Lake City, onde sequestrou Kimberly Leach. Pouco tempo depois, ele foi parado pelo policial local David Lee, com quem entrou em uma luta corporal, que, como já sabemos, resultou em sua prisão. Após esse episódio, Fyodor Bundy jamais voltaria a ser um homem livre, levando-nos de volta ao início deste caso, ou pelo menos ao ponto de partida de nossa narrativa. Enquanto Fyodor era entrevistado pelo investigador Norman Chapman, a van branca que ele dirigia foi encontrada abandonada. Os especialistas da polícia coletaram várias amostras, como folhas e cascas de árvores que estavam tanto no interior quanto presas ao chassi do veículo. Através de um estudo detalhado, essa vegetação apontava para o norte da Flórida, possivelmente para as margens do rio Suwannee, que delimita todo o Colorado. Com essa pista, o grupo de busca se aprofundou em vários quilômetros de investigações na região, até que encontraram um tênis adulto, fios de cabelo humano e outras evidências próximas à cidade de Brantford. Esses achados levaram eles diretamente para as estradas isoladas do Parque Estadual do rio Suwannee. Alguns dias depois, os restos mortais de Kimberly Diane Leach, de 12 anos, foram finalmente descobertos. A descoberta esclareceu por que Fyodor havia dito que não podia revelar a localização do corpo, afirmando que o cenário era horrível demais para ser descrito. Os restos de Kimberly estavam em um avançado estado de decomposição, já mumificados, e foram encontrados em um galpão de porcos próximo ao parque, a mais de 50 quilômetros do local onde ela havia desaparecido. Quando o cadáver foi analisado, a causa da morte revelou-se extremamente violenta. Parece que Kimberly foi atacada e acabou sufocando com a lama durante a agressão. Depois, sofreu ferimentos graves na garganta e em outras partes do corpo causados por uma faca. Entre todos os casos aos quais Fyodor Bundy foi ligado, o de Kimberly Diane Leach talvez tenha sido o mais violento já registrado. Diante disso, diversas jurisdições iniciaram os preparativos para acusá-lo em vários casos de homicídio, e a promotoria não buscaria outra sentença senão a pena de morte. Antes que os preparativos para o julgamento começassem, Fyodor Bundy recebeu uma proposta de acordo para evitar a pena de morte ao se declarar culpado pelos assassinatos de Margaret Bowman, Lisa Levy e Kimberly Leach. A promotoria estava disposta a aceitar o acordo, e Fyodor também se mostrava receptivo, pois isso lhe permitiria evitar a morte. Porém, ele desistiu no último momento, ao perceber que teria que admitir os crimes publicamente.
Com evidências sólidas contra ele nas cidades de Tallahassee e Lake City, Fyodor foi formalmente acusado de homicídio e outros crimes em maio de 1978. Seu julgamento, o primeiro televisionado nos Estados Unidos, atraiu grande atenção da mídia. Fyodor, que frequentemente ignorava seus advogados, tentou se defender sozinho, mas a promotoria apresentou testemunhas chaves como Nita Neary, que o ouviu na cena do crime, e peritos odontológicos que confirmaram que suas marcas de mordida correspondiam às feridas em Lisa Levy. Carol Darront também testemunhou sobre sua tentativa de sequestro. O júri levou menos de 7 horas para condená-lo por homicídios, tentativas de homicídio e roubo. O juiz Edward Cowart o sentenciou à pena de morte. 6 meses depois, no julgamento pelo assassinato de Kimberly Leach, testemunhas foram trazidas que relataram terem o visto com Kimberly. Além disso, a acusação trouxe fortes evidências forenses, como fibras de roupas, reforçando a acusação. E, curiosamente, durante a fase final do julgamento, Fyodor pediu uma mulher chamada Carol Bone em casamento, aproveitando-se de uma brecha na lei da Flórida que estabelecia que uma declaração de casamento no tribunal, na presença de um juiz, constituía um casamento legal. Na frente de todos, ele declarou que estavam oficialmente casados, elevando seu nível de egocentrismo ao máximo. Foi assim até o dia 10 de fevereiro de 1980, quando Fyodor Bundy foi condenado à morte pelo homicídio de Kimberly. Sua sentença: morte na cadeira elétrica. Antes de deixar o tribunal, enfurecido, Fyodor se voltou para todos os presentes e declarou que todos estavam errados. Sua mãe, Louise, pediu misericórdia às famílias e ao tribunal, mas não houve resposta favorável. Ele foi então enviado para a prisão estadual da Flórida. Nos anos seguintes, Fyodor continuou a receber diversas visitas. Em uma dessas ocasiões, subornou os guardas para ter um momento íntimo com Carol Bone, e em outubro de 1982, nasceu sua filha, Rose Bundy. Durante seus primeiros anos na prisão, Fyodor aceitou ser entrevistado por Stephen Michaud e Hugh Aynesworth. Toda a entrevista foi gravada, e quando questionado sobre os crimes, ele resolveu falar na terceira pessoa e de maneira cuidadosa. Posteriormente, o agente especial da Unidade de Análises Comportamentais do FBI, William Hagmaier, foi designado para obter mais informações inéditas de Fyodor. Notavelmente, os dois desenvolveram algo que poderia ser chamado de amizade, pois Fyodor parecia gostar de William. Após muitas entrevistas, Fyodor começou a confessar seus crimes de forma direta, sem usar a terceira pessoa, assumindo abertamente que era o assassino. Segundo os registros de William, Fyodor revelou em conversas que as vítimas faziam parte de sua essência e que os locais onde eram mortas se tornavam sagrados, exercendo uma atração irresistível. Segundo Fyodor, suas mortes foram como uma experiência mística que lhe permitia possuir completamente suas vítimas. Ele explicou que, em seus primeiros assassinatos, ainda era um amador, mas que em 1974 se tornou um predador completo. William Hagmaier considerou essa afirmação como um indício claro de que as vítimas de Fyodor Bundy surgiram muito antes dos casos de Karen Sparks e Linda Ann Healy. Nesse meio tempo das entrevistas, a região de Seattle começou a enfrentar os crimes do assassino em série do Green River, e Fyodor se ofereceu para ajudar a força-tarefa. Ele compartilhou algumas informações interessantes, mas Gary Ridgway permaneceria impune por mais de uma década. Em 1986, a data da execução de Fyodor foi marcada e remarcada várias vezes. Durante esse período, Fyodor, que ainda mantinha contato frequente com William Hagmaier, começou a revelar mais detalhes sobre o que fazia com suas vítimas. Sobre Laura Ann Aimee, ele confessou que lavou seus cabelos várias vezes. Em relação a Melissa Ann Smith, Fyodor disse que passou maquiagem em seu rosto. Quando William o questionou sobre as decapitações, Fyodor admitiu que, no total, decapitou 12 de suas vítimas com uma serra. Ele manteve algumas cabeças em seu apartamento por um tempo para fins de prazer próprio, até decidir descartá-las. Um dos casos mais horríveis foi o duplo homicídio no lago Sammamish. Fyodor revelou que, de fato, manteve ambas as vítimas vivas para que assistissem à morte uma da outra.
Enfim, a data de sua execução foi marcada para o dia 24 de janeiro de 1989. Embora alguns digam que o processo de execução foi demorado, a realidade é que seus advogados nunca fizeram questão de adiá-la, e o caminho percorrido pelos tribunais foi, na verdade, até que bastante rápido. Em sua última conversa, Fyodor chamou Robert Keppel e confessou ter matado todas as vítimas em Washington e Oregon, das quais era o principal suspeito e que nunca foi condenado. Ele também revelou que o corpo de Donna Gail Manson estava em algum lugar na Montanha Taylor, mas que incinerou sua cabeça na lareira da residência de Elizabeth Cluffer. Conforme o dia de sua execução se aproximava, ele também confessou os assassinatos aos investigadores dos casos em Idaho, Utah e Colorado, muitos dos quais eram desconhecidos pela polícia, como o de Nancy Wilcox, de 16 anos, assassinada em setembro de 1974 em Utah. Segundo Fyodor, encontrou Nancy vagando por uma rua mal iluminada. Então sequestrou a garota e levou para seu apartamento, onde permaneceu um dia inteiro. Seus restos mortais foram descartados no Parque Nacional Capitol Reef, mas os investigadores nunca conseguiram localizar o corpo. Fyodor também confessou que, um mês antes de matar Nancy, violentou e estrangulou uma caroneira em Idaho. No dia seguinte, ele retornou ao local, fotografou o cadáver, desmembrou e jogou os restos no rio mais próximo. Fyodor confidenciou que muitas de suas vítimas tiveram seus corpos e restos fotografados, embora nenhuma dessas imagens tenha sido encontrada. Curiosamente, embora suas confissões fossem contínuas, ele retinha algumas informações na esperança de que sua execução fosse adiada, chegando a admitir que havia mais restos mortais enterrados. Sua última advogada, Diana Weiner, tentou entrar em contato com as famílias das vítimas na esperança de que elas pedissem o adiamento da execução para que Fyodor pudesse revelar mais informações. No entanto, as famílias recusaram, alegando que já sabiam que ele era o assassino e que não precisavam de uma confissão oficial. Em contrapartida, Carol Boone, mãe da filha de Fyodor, se sentiu completamente traída pelas confissões, pois realmente acreditava em sua inocência até então. Nos anos seguintes, o relacionamento entre eles se deteriorou, marcando a decadência da vida de Carol, que acabou mergulhada no sofrimento e, eventualmente, seguiu uma vida sozinha. Na última noite antes da execução, Fyodor conversou com William Hogmeyer e o criminoso parecia disposto a tirar a própria vida, afirmando que não queria dar ao Estado a satisfação de vê-lo morrer. William conseguiu acalmá-lo e os guardas fizeram tudo para garantir que ele permanecesse vivo. Durante essa conversa final, os dois revisaram o número de vítimas, somando um total de 30 homicídios. Nessa conversa, Fyodor confessou os assassinatos de Julie Lyle Cunningham, Denise Lynn Oliverson e Lynette Dawn Culver, de 12 anos. Embora tenha compartilhado fatos sobre as vítimas, os corpos delas jamais foram recuperados. Algumas horas antes de sua execução, Fyodor teve o direito à sua última refeição, mas ele recusou. Fyodor Bundy foi então executado na cadeira elétrica na terça-feira do dia 24 de janeiro de 1989, às 7h16 da manhã. Quando sua execução foi confirmada, centenas de pessoas que aguardavam do lado de fora da prisão soltaram fogos e comemoraram. Houve aplausos enquanto o carro funerário passava. Em seu testamento, Fyodor pediu para ser cremado. Suas cinzas foram espalhadas em um local não revelado na Cordilheira Cascade, no estado de Washington. Após sua execução, surgiram muitas discussões sobre o número real de vítimas de Fyodor. Há crenças de que ele tenha começado a matar antes dos 20 anos, mas são apenas teorias. Durante sua onda de assassinatos, Fyodor construiu muros mentais poderosos para se distanciar de suas vítimas. Ele se desviava da culpa, frequentemente culpando outros, como seu avô, a quem retratava como um homem horrível, ou até mesmo o fato de ser um filho ilegítimo. Em uma de suas entrevistas finais, chegou a culpar a pornografia. No final, Fyodor Bundy não parecia ter plena consciência da magnitude de seus atos. Isso porque assassinos em série de longas carreiras, como ele, erguem poderosas paredes de negação que raramente são quebradas. Nesse sentido, o único que talvez tenha conseguido romper essa barreira foi o assassino em série BTK, que descreveu com uma frieza impressionante todos os seus crimes. Algo que Fyodor Bundy jamais conseguiu fazer de maneira clara,
sempre evitando revelar certos detalhes que certamente estavam trancados dentro de si, algo que para ele era íntimo e que levou consigo até o momento de sua execução.